No espelho do elevador, alisei maquinalmente o blazer que comprei na liquidação das lojas americanas. $70, um bom preço. Mas será que seria o suficiente para aguentar mais um drama familiar? Em poucos minutos, teria que fingir alegria, ouvindo sobre os sucessos dos outros, enquanto meus irmãos permaneceriam em feliz ignorância sobre minha vida. O elevador se abriu com um suave tilintar em um terraço particular com vista para o oceano. Este era o local favorito dos ricos do Rio. Lá estavam eles, os Preston. Minha família. Conhecidos por seu império imobiliário no litoral atlântico e uma obsessão maníaca por reputação. Bem, pelo menos alguém resolveu aparecer, disse Camila Albuquerque, minha irmã, com uma voz melosa. Erguendo elegantemente uma sobrancelha, ela se aproximou, batendo seus saltos de grife no piso de cerâmica. Já estávamos pensando que sua startup não a deixaria vir. Sentei-me ao lado do meu pai. Seu olhar deslizou pelos meus sapatos modestos, como se eles o tivessem ofendido pessoalmente. Dia difícil, respondi calmamente. As reuniões se estenderam. Você ainda está envolvida com essa bobagem? Perguntou Rafael Cardoso, meu irmão mais novo, sem tirar os olhos da tela do celular. Quer dizer, fazendo planilhas, enviando e-mails e tudo mais? Perguntou alguém. Algo assim, respondi evasivamente. Meu trabalho de verdade? Fundadora e CEO da Caleon Equity. Mas eles não precisam saber. Não hoje. Meu pai suspirou pesadamente, sua marca registrada de desaprovação. Beatriz Siqueira, você tem 35 anos. Quando você vai começar a levar a vida a sério? Camila Albuquerque acabará de adquirir 3 novos condomínios de luxo. Rafael Cardoso atraiu um investidor de $12 milhões. E eu estou pagando minhas contas, retruquei com leve aceno de cabeça. Camila Albuquerque sorriu presunçosamente. Você terá uma surpresa amanhã. O Grupo Preston está finalizando uma parceria de $80 milhões com a Torre Almirante Holdings. O CEO deles está vindo para fechar o acordo. Tomei um gole lento de água com gás, tentando manter a compostura. Torre Almirante Holdings é a minha empresa. Estávamos nos preparando para isso há semanas. Rafael Cardoso interrompeu a conversa. Eles estão enviando alguém chamado, Beatriz Siqueira. Não tenho ideia de quem seja. Provavelmente alguma sobrinha de algum executivo. Camila Albuquerque me lançou um sorriso predatório. Encontrei seu olhar, erguendo uma sobrancelha quase imperceptivelmente. Vocês a conhecerão amanhã. Eles caíram na gargalhada, ergueram seus copos e continuaram a conversar sobre legado e preservação do nome Preston. Havia confiança em suas vozes e condescendência em seus olhos. Eles ainda não sabiam a surpresa que os aguardava. Em minha mente, como em uma tela, o plano para a reunião de amanhã se desenrolava. Eles estariam sentados à minha frente, esses empresários presunçosos, ansiosos para capturar cada palavra minha, implorando pela assinatura que lhes abriria o caminho para o maior acordo de suas vidas. Ovelha negra, era assim que eles sussurravam pelas minhas costas. E ainda sussurram, não tenho dúvidas. Mas depois de amanhã, seus sussurros mudarão para um respeitoso chefe. Eu vi uma brecha em sua armadura que sua posição privilegiada os impedia de notar. Uma vez, como mera assistente na startup Argon Matrix, percebi seu gênio em aprendizado de máquina, mas também sua fraqueza fatal, uma terrível drenagem de capital. No momento em que o colapso parecia iminente, arrisquei tudo. Juntei todas as minhas modestas economias, e usando meu conhecimento da estrutura interna da empresa, comprei silenciosamente uma participação majoritária. Eles eram visionários geniais, mas administradores completamente inúteis. Eles não estavam interessados em salas de reuniões enfadonhas e apresentações cansativas para investidores. E eu permiti que eles permanecessem em seu mundo de ideias geniais, enquanto eu assumia o árduo trabalho de reconstruir a fundação da empresa. 2 anos depois, a Argon Matrix se transformou na Torre Almirante Holdings, uma empresa de investimento privado discreta, mas incrivelmente poderosa, que agora controla participações em mais de 70 empresas. E, o que é particularmente gratificante, 3 delas recentemente tiraram pedaços valiosos de imóveis de luxo do Grupo Preston. Eu sou como um fantasma, envolto nas sombras de maquinações financeiras, onde LLCs, trustes e procurações são meus aliados leais. Minha presença nas reuniões do conselho é apenas uma projeção virtual, sempre escondida atrás de uma máscara. Enquanto Camila Albuquerque exibe seus Cartier e Rafael Cardoso inundam o Instagram com fotos de búzios, eu, como um arquiteto invisível, ergo um império que ninguém suspeita.
O garçom encheu nossos copos com presteza. Minha mãe, como um disco riscado, começou a me atormentar novamente com seu refrão favorito: meu estado civil solteiro. Beatriz Siqueira, é tão difícil se esforçar um pouco? Arrumar o cabelo, vestir algo que valorize suas curvas e então, talvez, você encontrasse um homem decente. O noivo de Camila Albuquerque, aliás, é dono de um fundo de hedge. Camila Albuquerque, com um sorriso presunçoso, alfinetou: na próxima semana, temos o baile de gala Green Horizon. Apenas $5.000 o lugar. Não se preocupe, Beatriz Siqueira, não vamos deixar você se sentir como um patinho feio. Rafael Cardoso soltou uma gargalhada. Naquele momento, a imagem de um requintado convite repousando sobre minha mesa, endereçado ao CEO da Torre Almirante, passou pela minha cabeça. Estou bastante satisfeita, declarei, cortando metodicamente um pedaço de bife suculento. Apenas meu sucesso se veste de outras roupas. Meu pai bufou com desdém, lançando um comentário ácido em minha direção. Isso é o que as pessoas que falharam dizem para acalmar suas consciências antes de dormir. O olhar de Camila Albuquerque subitamente se animou, faíscas dançando em seus olhos. Ah, lembra daquela pequena empresa de inteligência artificial onde você costumava trabalhar? Adivinha quem a absorveu? Torre Almirante Holdings. Rafael Cardoso sorriu torto. Ah, Beatriz Siqueira, se você tivesse ficado lá, poderia ter feito parte de algo grandioso. Contive um sorriso, apenas limpando levemente o canto da boca com um guardanapo. Ah, sim, imagine só. Beatriz Siqueira, disse minha mãe com uma entonação que soava como pena e sarcasmo. Dizem que o CEO deles é um gênio, um estrategista frio, um pináculo inatingível de poder. Levantei minha taça, meus olhos brilhando ironicamente. Um brinde às surpresas. O CEO está chegando amanhã para assinar o contrato, acrescentou Camila Albuquerque, erguendo o queixo como se anunciasse chegada de um monarca. Eles só fazem parceria com empresas de elite. Diz muito sobre o Preston Group, não é? Certamente, respondi desplicentemente, lançando um olhar furtivo para o telefone debaixo da mesa. A tela exibia uma mensagem prioritária do meu diretor financeiro. Um acordo que abalaria a região dos lagos estava próximo. Uma aquisição tão grandiosa que o próprio nome de Camila Albuquerque não seria capaz de pronunciá-lo. Tire essa coisa daí, sibilou minha mãe, lançando-me um olhar fulminante. Você não tem nada de importante. Pelo menos mantenha as aparências. Ah, se ela soubesse que em minha bolsa estava sendo decidido um acordo de fusão de $340 milhões. Mas eu obedientemente guardei o telefone. Que eles se deleitassem um pouco mais com sua ignorância. O resto da noite foi dolorosamente previsível. Rafael Cardoso, com um sorriso presunçoso, discorria sobre seu último negócio com um condomínio de elite. Camila Albuquerque, coquete e afetada, listava os nomes dos convidados para um gala ridiculamente pomposo. E meus pais? Eles simplesmente irradiavam o orgulho deles. E eu? Eu permanecia invisível. Tudo bem, eu sobreviveria. Amanhã tudo mudaria. A assinatura do contrato estava marcada para as 10 da manhã na sede do Preston Group, no coração do distrito financeiro. Camila Albuquerque havia gasto quase um ano para conseguir essa parceria. Ela não tinha ideia de que o CEO com quem ela trocava e-mails tão amavelmente era a irmã que ela sempre havia depreciado com tanto desdém. Amanhã ela descobriria quem estava no comando. Quando nos levantamos para ir embora, Camila Albuquerque se inclinou para a frente com um sorriso zombeteiro. Não se preocupe, Beatriz Siqueira. Talvez um dia você tenha a sorte de morar em um dos meus empreendimentos. Até te dou um desconto de 10%. Sorri internamente, lembrando-me da minha casa em Copacabana, em Ipanema. Comprada à vista, sem financiamentos. É muito gentil da sua parte, Camila Albuquerque. Mas se você acha que este jantar foi constrangedor, espere até eles verem quem entrará na sala de reuniões amanhã. Não perca esse espetáculo. Rafael Cardoso bateu a mão na mesa, exibindo seu relógio AMX preto. O próximo encontro será no meu novo arranha-céu no Leblon, declarou ele, sorrindo radiantemente. Aviso, alguns podem se sentir um pouco deslocados lá. Levantei-me, jogando desplicentemente minha bolsa de lona desgastada sobre o ombro. Boa sorte para vocês amanhã, disse com um sorriso leve e quase imperceptível. Espero que tudo saia exatamente como vocês planejaram. Camila Albuquerque me presenteou com seu sorriso característico e presunçoso.
Alguns de nós, Beatriz Siqueira, só florescem sob pressão. E tente não se atrasar amanhã por causa do seu humilde trabalho de escritório. Passando pela fila de carros chamativos, o Porsche prateado de Camila Albuquerque e o Tesla preto fosco de Rafael Cardoso, caminhei em direção ao meu modesto Civic, estacionado sob a luz trêmula de um poste de rua. Amanhã eu chegarei no meu Phantom, e então as máscaras cairão. Mas hoje eu voltava para o meu tranquilo loft em Santa Teresa. Ligando a estação de trabalho criptografada, finalizei o acordo que revolucionaria o mundo da análise de inteligência artificial. O verdadeiro poder não precisa de aplausos, ele se constrói em silêncio, até que o silêncio não seja mais possível. O que acontece quando um irmão ou irmã esquecido entra na sala de reuniões e se torna quem dá as ordens? Fiquem conosco. A revelação está próxima, e, acreditem, vocês não vão querer perder. Nesta manhã, não havia espaço para dúvidas. Vesti um terno de cachemira azul marinho feito à mão, trazido de Milão. Essas coisas têm o dom de evocar grandes somas de dinheiro em qualquer sociedade, por mais barulhenta que seja. Vinícius, meu assistente pessoal, confirmou que tudo estava pronto. Não era apenas uma reunião. Era um acerto de contas. O saguão do edifício Santos Dumont, como se esculpido em mármore, pulsava com uma magnificência meticulosamente calibrada. Às 9h55, as portas se abriram e eu saí, marcando cada passo com saltos de 15 centímetros. Chega de mulher com sapatos em liquidação. Diante de mim estava a CEO da Torre Almirante Holdings. Vinícius me seguia, carregando uma pasta de couro cujo valor excedia todo o portfólio tecnológico de ações de Rafael Cardoso. O recepcionista atrás do balcão perguntou novamente, como se não acreditasse no que via: Senhorita Beatriz Siqueira? Não a vejo na lista de convidados de hoje. Verifique novamente, eu disse com um tom glacial. Torre Almirante Holdings. A sobrancelha do segurança franziu, mas ele logo se recompôs ao ver meu nome no passe VIP. Certamente, senhorita Beatriz Siqueira, o elevador para executivos é por ali. Todos os olhares no saguão se voltaram para mim. Cada clique agudo dos meus Louboutins ecoava no chão de mármore, como o tic-tac implacável de um relógio. A subida de elevador até o 40º andar foi silenciosa. Apenas eu, Vinícius e o peso de 7 anos de silêncio e uma estratégia cuidadosamente elaborada. Através das paredes transparentes da sala de conferências do Grupo Preston, eu os via claramente. Camila Albuquerque andava nervosamente de um lado para o outro em seu traje belém falsamente chamativo. Que irônico, já que a Torre Almirante agora detém os direitos exclusivos da marca. Rafael Cardoso, como um boneco de corda, puxava sua gravata, um hábito nervoso que o perseguia desde a juventude. Meus pais estavam sentados na cabeceira da mesa, irradiando uma expectativa presunçosa, completamente alheios à tempestade que se aproximava. A CEO da Torre Almirante é esperada pontualmente às 10, informou Vinícius, lançando um olhar para seu Rolex. Você está pronta? Eu sorri levemente, antecipando o triunfo. Esperei por isso por 7 longos anos. Os ponteiros do relógio pararam na marca das 10 horas. Vinícius abriu as portas. Um silêncio mortal se instalou na sala. 4 pares de olhos, cheios de curiosidade, se voltaram para mim. Nos rostos, lia-se uma confusão que rapidamente se transformou em espanto atordoado. Beatriz Siqueira, Camila Albuquerque sussurrou, como se não acreditasse no que ouvia. O que você está fazendo aqui? Estamos prestes a começar uma reunião crucial, meu pai disse bruscamente, com irritação em sua voz. Eu sei, respondi, colocando confiantemente a pasta na mesa e destravando as fechaduras. O olhar da minha mãe se estreitou, uma ansiedade brilhou nele. Beatriz Siqueira, agora não é hora para brincadeiras tolas. Com uma calma maníaca, coloquei o acordo impresso na superfície de vidro da mesa. Isto não é uma farsa, eu disse, saboreando o momento. A CEO da Torre Almirante em pessoa já está aqui. O silêncio caiu sobre a sala como uma tonelada de tijolos. Denso, tangível, opressivo. Minha mãe agarrou-se com os dedos brancos ao fio de pérolas, como se fosse sua última chance de salvação. Rafael Cardoso congelou, parecendo ter esquecido como respirar. Isto é ridículo, Camila Albuquerque sibilou, sua voz tremendo traiçoeiramente. Onde está o verdadeiro CEO? Eu apenas a olhei nos olhos, sem desviar o olhar. Diante de você. Com um sorriso glacial, coloquei meu cartão de visita na mesa. Marfim perfeitamente liso, fosco como uma pitada de desafio.
Elegante, discreto, apenas tinta preta, nítida e intransigente. Sem enfeites, sem logotipos. Apenas o nome, Beatriz Siqueira, fundadora e CEO da Torre Almirante Holdings. Meu pai agarrou a borda da mesa, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Seu rosto ficou roxo, contrastando horrivelmente com seu blazer esportivo azul marinho. Isto deve ser algum tipo de engano. A Torre Almirante vale bilhões. E você é apenas. O quê? Perguntei insidiosamente, saboreando sua confusão. Ninguém. Um fracasso? Uma desgraça para a família? Vinícius deu um passo à frente, colocando silenciosamente pacotes lacrados na frente de cada um dos presentes. Minha voz soou em um tom glacial, acordos de investimento finais. Peço que suas equipes jurídicas prestem atenção especial à seção 7.2. Lá, as condições de controle operacional estão claramente definidas. O não cumprimento de qualquer um dos itens leva automaticamente à rescisão do contrato. Camila Albuquerque, como se temesse que o pacote pudesse mordê-la, rasgou furiosamente, seus dedos tremendo enquanto ela folheava as páginas apressadamente. Isto simplesmente não pode ser, ela sussurrou, com desespero em sua voz. Você atendia o telefone. Cuidava da rotina do escritório, das questões administrativas. Eu sorri, observando sua confusão. Isso foi há muito tempo, antes de eu completar 28 anos. A startup em que eu trabalhava, eu a comprei, a reconstruí completamente, a levei para um novo patamar. Desde então, adquiri mais de 50 empresas. E sim, no último trimestre, a West Coast Holdings of Lenox Capital também entrou na minha lista. Rafael Cardoso desabou na cadeira como se tivesse levado um soco, sem conseguir dizer uma palavra. Seus olhos se arregalaram em puro horror. Eu dei o golpe final. Aquela cobertura que você tanto adora exibir? Ela é financiada por um hate que eu controlo. Havia um tom de histeria na voz da minha mãe. Mas o Civic, seu apartamento, você usa o mesmo casaco todo inverno. Ela engasgou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Foi uma escolha consciente, eu disse, meu tom de voz era de aço. Alguns de nós preferem investir em ativos, em vez de ostentar aparências. Poder nem sempre precisa ser gritado. A voz do meu pai, já naturalmente grave, soou venenosa. Por que você escondeu isso de nós? Endireitei minhas costas, sentindo a seda da saia deslizar suavemente pelas minhas pernas. Meu olhar era firme e inabalável. Porque vocês só respeitam o que podem controlar, respondi, sem hesitar. E eu não tinha a intenção de ser controlada. A ovelha negra não dança mais conforme a música de vocês. Então, eu disse, colocando uma elegante caneta Montblanc ao lado do contrato de forma ostensiva. Vamos discutir os termos do investimento de 80 milhões de dólares da Torre Almirante Holdings no Grupo Preston. É uma quantia considerável, então devemos garantir que cada detalhe esteja correto. Camila Albuquerque empalideceu tanto que seu rosto ficou da cor da terra. Espere. Quer dizer que você esteve conduzindo as negociações o tempo todo? Apenas inclinei levemente a cabeça em concordância. Através de representantes, esclareci. Embora eu deva admitir, sua oferta inicial era absurdamente inflacionada. Felizmente, eu já tinha todos os dados internos. A hora seguinte foi uma verdadeira tortura para eles. Analisei meticulosamente o acordo da Torre Almirante ponto por ponto, fazendo pausas estratégicas apenas nos momentos cruciais para saborear o pânico florescendo no fundo de seus olhos arrogantes. 80 milhões de dólares não eram uma esmola, mas sim uma operação de resgate. O grupo Preston estava afogando-se em dívidas, escondendo-se atrás de uma fachada bonita. Seu marketing impecável não conseguia mais esconder a amarga verdade. E eu tinha todas as contas para provar isso. Claro, eu disse, virando a página para a seção final. Há condições anexas a este acordo, nomeadamente, uma reestruturação da gestão. Fixei meu olhar em Camila Albuquerque. Você está sendo removida do cargo de chefe de projeto com efeito imediato. Sua mandíbula caiu em descrença. Você não pode. Esta é a minha iniciativa. Eu a criei. Digamos que você a apresentou, retruquei, sem desviar o olhar. Mas cada fase foi financiada através de subsidiárias da Torre Almirante Shell. Você estava vendendo minha estratégia como se fosse sua. Virei-me para Rafael Cardoso, cujo sorriso presunçoso desapareceu instantaneamente.
E aqueles empréstimos com alta alavancagem que vocês estavam tão diligentemente escondendo? Agora nós detemos a maior parte da dívida. Meu pai ficou vermelho de raiva. Então, tecnicamente, vocês agora trabalham para mim. Espere, Beatriz Siqueira. Isso é ultrajante. Você não pode simplesmente. Eu posso. As palavras escaparam dos meus lábios como um sussurro de vento gelado. E eu provei isso. A Torre Almirante não é uma lojinha de esquina. Nós possuímos participações em 70 grandes empresas. E a sua empresa é apenas um bebê recém-nascido. Fiz uma pausa, deixando que a percepção deles afogasse-se na amargura da verdade. Mas como somos ligados por sangue, estou oferecendo a vocês uma escolha. Assinem o acordo. Aceitem meus termos. Ou recusem e observem seu frágil mundo desmoronar em pó quando eu exigir o pagamento imediato da dívida. O silêncio, denso e opressivo, caiu sobre a sala de reuniões como um sudário. Os ombros de Camila Albuquerque tremiam levemente em soluços silenciosos. Minha mãe, sempre impecável, parecia arrasada, como se toda sua reputação cuidadosamente construída estivesse se desfazendo em um instante. Rafael Cardoso fuzilava o contrato com os olhos, como se quisesse incinerá-lo. E meu pai? Ele finalmente pegou a caneta. Sua mão tremia, revelando a luta, décadas de orgulho e controle de ferro desmoronando sob o peso das circunstâncias. A tinta tocou o papel. Um por um, eles colocaram suas assinaturas, como se estivessem assinando sua própria sentença de morte. Vinícius recolheu os contratos assinados em silêncio, enquanto eu, sem pressa, vestia meu casaco feito sob medida. Tenho outra reunião me esperando, do outro lado da cidade, eu disse, abotoando os botões com cuidado. Não havia um traço de triunfo na minha voz, apenas cansaço. Não vou mais atrapalhá-los. Lancei um olhar para as paredes de mármore da sala. Meu verdadeiro escritório faz deste lugar uma espécie de depósito de luxo. Vinícius os acompanhará pela passagem. Parando na porta, me virei. Camila Albuquerque, sobre o baile de gala do Green Horizon no próximo mês. Ela ergueu as sobrancelhas, em alerta. Sim, não se preocupe em me enviar um convite, eu disse, com um sorriso quase imperceptível. Eu comprei o lugar no ano passado. Na verdade, eu possuo a maioria dos prédios onde vocês realizam seus eventos de caridade. É engraçado como a vida dá voltas, não é? A viagem de volta para a verdadeira sede, na Torre Almirante, uma torre modesta em Ipanema com vista para o oceano, me permitiu respirar. A confrontação trouxe uma satisfação indescritível. Mas não foi vingança. Foi libertação. Acabei com a farsa. O telefone na bolsa vibrou. Mensagem da minha mãe. Por que você não nos contou? Fixei o olhar no horizonte do Rio de Janeiro, e em minha mente, um após o outro, desfilaram os jantares em que zombavam da minha roupa, do meu carro, do meu silêncio. Porque vocês simplesmente não acreditariam. Vocês só ouvem o estrondo das ondas. Mas os meses subsequentes viraram tudo de cabeça para baixo. Camila Albuquerque, como em uma dança elegante, foi transferida para o cargo de assessora estratégica, no exílio gracioso. Seus projetos, outrora fortalezas inexpugnáveis, agora eram cuidadosamente distribuídos entre os analistas da Torre Almirante. O portfólio de Rafael Cardoso, aquele navio inafundável, foi anexado à nossa unidade de ativos problemáticos. O nome dele ainda ecoava, mas a autonomia evaporou como fumaça. E meus pais? Ah! Eles reescreveram a história com uma facilidade surpreendente. De repente, eles sempre souberam que eu era algo excepcional. Eles contavam orgulhosamente aos amigos sobre sua filha genial, sobre o investidor esquivo por trás da Torre Almirante Holdings, sobre o visionário que só precisava de tempo para abrir as asas. Eu permiti. O que me custava? Para não perder o contato com a realidade, mantive meu modesto apartamento em Santa Teresa. E meu fiel Civic, que tanto me serviu, finalmente foi para o merecido descanso. Eu doei para o San Diego Women's Resource Center. Meus verdadeiros refúgios, incluindo a cobertura no topo da Vestrid Tower, permaneceram meu segredo, meus santuários pessoais. E então, o próximo jantar em família aconteceu em minha suíte executiva, a uma altura vertiginosa, 60 andares acima da cidade que se estendia lá embaixo. Eles contemplavam maravilhados o oceano infinito, as obras de arte requintadas, esse luxo silencioso, quase imperceptível. Levantei uma taça de Brunello, cujo preço excedia o valor de todo o guarda-roupa de Camila Albuquerque. Pelo sucesso, disse em voz baixa, mas clara. Não importa o que você ostenta.
Importa o que você cria quando ninguém está olhando. Em resposta, silêncio. Desta vez, o patinho feio silenciou todo o bando. E aqui está o paradoxo. Eu ainda compro coisas no Target, porque o verdadeiro poder não precisa de demonstração. Ele simplesmente existe. Se você chegou até o final da minha história, obrigado por me ver de verdade. Eu fui aquela de quem se afastaram, aquela que não notaram, que subestimaram. Mas eu entendi, para ser significativo, não são necessários aplausos. Se você já foi descartado ou menosprezado, escreva nos comentários, conte sua história. E se minhas palavras ressoaram em você, inscreva-se. Não por causa do escândalo, mas por causa da verdade. Aqueles que mais são ridicularizados, muitas vezes constroem os impérios mais sólidos. Você não deve provar nada a ninguém. Você deve a si mesmo a vida que sonha. Construa-a em silêncio, com persistência e de acordo com suas próprias regras.